Que Deus abençoe grandiosamente, abundantemente a sua vida, em nome de Jesus. É sempre um prazer, uma alegria muito grande podermos estar juntos, aprendendo e meditando um pouco mais na palavra do Senhor. A aula de hoje, a diferença entre arrependimento e remorso. São muito parecidos, aparentemente muito parecidos, mas existe uma diferença ali fundamental, na verdade, uma diferença gigantesca entre os dois. Vamos falar primeiro do arrependimento. A palavra arrependimento, ela vem do grego metanoia. A palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança. Basicamente significa mudança. É uma mudança, você sabe que o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, ele foi escrito em grego. Por isso que quando geralmente eu pego esses termos do Novo Testamento, eles estão em grego. E a palavra arrependimento, como eu estava dizendo, ela vem de metanoia, que significa mudança. Mudança, mas que mudança? Uma mudança dá uma ideia de mudança de mente, mudança de direção. O arrependimento, ou a mudança, sempre vai andar de mãos dadas com a conversão. O que é uma conversão? Então, nós já estamos vendo, aprendendo, que arrependimento vem de metanoia, que significa mudança. Agora, imagine você com o seu carro, numa estrada, de repente você descobre que você pegou o caminho errado e você tem que fazer uma conversão. Tem até lugares que é proibido fazer conversão à esquerda ou à direita. Mas imagine que um lugar que você descobriu que você pegou uma estrada errada e você precisa voltar. Isso é arrependimento, é a mudança. E aí quando você vir uma placa indicando que o retorno, você faz a conversão. Você vai voltar, você vai mudar a sua direção, você vai mudar o caminho que você estava acostumado a seguir, que você estava acostumado a trilhar. Então, o arrependimento, eu costumo dizer, ele sempre anda junto, ele sempre anda de mãos dadas com a conversão. Então, arrependimento é isso, vem de metanoia e significa mudança, uma mudança de mente, uma mudança de coração. É a nossa base do Evangelho. Olha só, a base do Evangelho é o arrependimento. Hoje é muito comum nós vermos pregadores e ministérios falando, sorria, Jesus te ama. É uma verdade, Jesus ele ama você, Jesus ele tem um plano maravilhoso na sua vida, mas a nossa base de Evangelho, quando você pega lá no deserto da Judéia, aparece aquela figura emblemática de João Batista, em Mateus capítulo 3, você pode conferir, lá em Mateus capítulo 3, aparece aquela figura bem diferente, sui generis ali de João Batista pregando, ali no deserto da Judéia, ele prega, qual a mensagem que ele prega? Arrependei-vos, ou seja, mudem a sua mente, mudem o seu coração, mudem os seus caminhos, porque é chegado até vós o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus, que é nosso modelo maior, Mateus capítulo 4, quando ele, logo após ser tentado pelo diabo, nos 40 dias, 40 noites, ele desce ali daquele monte, ele começa a escolher os seus discípulos, os seus apóstolos, ali mesmo em Mateus capítulo 4, ele prega a mesma semente, a mesma palavra, nós não podemos mudar, adulterar a palavra de Deus. E ele vai dizer, arrependei-vos, ou seja, mudem, porque é chegado até vós o reino dos céus. Então, é como quando nós estudamos os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Os atributos é aquilo que uma pessoa, no caso Deus, ele é a sua essência. Então um atributo não está acima do outro. Um atributo não é mais importante do que o outro. Eu não posso falar do amor de Deus sem falar, ou falar da misericórdia de Deus, sem falar do juízo, da justiça de Deus. Da mesma sorte, eu também não posso falar da justiça e do juízo sem falar do amor e da misericórdia. Um atributo não é superior ao outro, todos eles estão no mesmo patamar, todos eles andam juntos, e quando eu prego sobre um Deus de amor, eu também tenho que falar que ele também é justiça. Quando eu prego um Deus de justiça, eu também tenho que dar um escape e dizer que esse Deus é um Deus de amor. Então, mas a nossa base de evangelho, a nossa pregação é arrependimento. Né? É lógico que Jesus ama cada um de nós, é lógico que Jesus tem um plano na nossa vida, é lógico que o desejo de Deus é salvar a todos, isso está escrito na palavra, mas a base do evangelho é arrependimento, é mudança. Se mudem, porque o reino de Deus está próximo, e se vocês não mudarem, vocês vão para o inferno, vocês vão viver a separação eterna de Deus. Então, arrependimento é a base da pregação do evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Por exemplo, quando nós pegamos aquela passagem do jovem rico, que era um jovem rico, religioso, que se aproximou de Jesus, lhe chamando de rabi, de mestre, e lhe perguntando: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Veja bem, ele era rico, ele era jovem e ele era religioso, mas mesmo ele sendo religioso, ele sabia, ele sentia que lhe faltava alguma coisa, ele não tinha certeza da salvação. A religião, ela não vai dar essa certeza da salvação. O único que dá certeza de salvação para você é Jesus Cristo. Ele é a nossa verdadeira religião. Mas aquele homem, apesar de praticar os rituais, apesar de aparentemente cumprir os mandamentos de Deus, ele sabia que lhe faltava alguma coisa. Ele foi até a pessoa certa. E a palavra do Senhor diz que Jesus o amou. E aí Jesus vai falar: olha, vai, no caso específico dele, naquele caso específico do jovem rico, e Jesus vai dizer para ele assim: olha, vai, vende tudo que tem, doa aos pobres, depois vem e me segue. E a Bíblia diz que por ele ser muito rico, ele acabou se ficando triste e se retirou da presença de Jesus, né? Então, primeiramente, o problema dele não era o fato dele ser rico. Não é pecado, não é errado uma pessoa ser rica, ou ter muitas posses, ou ter muitos bens. O pecado é quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé. A Bíblia diz lá em Timóteo que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, é a raiz de todos os males. Mas o problema daquele jovem rico, apesar dele ter se aproximado de Jesus, ter lhe feito uma pergunta, apesar do jovem rico ser religioso, mas ele sabia que lhe faltava alguma coisa. O problema daquele jovem ter saído sem a salvação é porque ele não se sentia pecador. Ele não sentia, ele não achava que necessitava de arrependimento. Esse é o problema. Então, o arrependimento é o primeiro passo para a pessoa ser salva. O arrependimento, ele é um sentimento, é algo que acontece, ele vem acompanhado normalmente de um sentimento chamado tristeza. O arrependimento, ele normalmente vem acompanhado de um sentimento, de algo que nós chamamos de tristeza. Só que o remorso, agora falando um pouco do remorso, o remorso ele é muito parecido na sua essência. O remorso ele também vem acompanhado de culpa, principalmente culpa. E também pode vir acompanhado do sentimento de tristeza. Mas então, qual que é a base? Qual que é a diferença básica, fundamental entre o arrependimento e o remorso? No arrependimento sempre haverá metanoia. No arrependimento sempre haverá uma mudança. No arrependimento, a pessoa ela vai se sentir triste, ela vai falar com Deus, ela vai orar, ela vai se esforçar, ela vai lutar contra ela mesma, contra a carne, contra o diabo, para ser fiel a Deus. Vai haver uma mudança. No remorso, apesar de poder ser acompanhado de um sentimento de culpa e até mesmo de tristeza, mas a pessoa ela sempre vai acabar caindo naquele mesmo erro, sempre vai acabar caindo naquele mesmo pecado. Nunca vai haver uma mudança verdadeira, a vida dela sempre vai continuar da mesma forma, entendeu? Espero que tenha ficado claro. O pastor Augusto Nicodemos, ele costuma dizer que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Não adianta a gente apenas chorar ou pedir perdão a Deus se não há uma mudança. Você quer mostrar para Deus que você está arrependido? Muito mais do que palavras, são atitudes. Lembre-se sempre, as palavras movem, mas os exemplos arrastam. E para a gente meditar num texto aqui das Escrituras, 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10, a carta Paulo, o apóstolo Paulo, quando escreveu a primeira epístola, a primeira missiva, a primeira carta aos Coríntios, ele escreve em uma igreja, Corinto ficava na Grécia, era uma igreja que estava cheia de problemas doutrinários, cheia de pecados, cheia de vícios, era uma igreja que apesar de ter todos os dons, faltava ordem, faltava organização, é uma igreja bagunçada. E aí Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele escreve para tentar corrigir esses erros doutrinários e colocar ordem na igreja. Já na segunda carta aos Coríntios, que é essa carta aqui, é a mais pessoal das 13 epístolas do apóstolo Paulo. Ela é a mais pessoal e a menos doutrinária. Ele escreve não como um pastor ou como um apóstolo, mas como um pai escrevendo aos seus filhos. Esse é o contexto de 2 Coríntios. E aqui no versículo 9, Paulo vai dizer assim: agora folgo, me alegro, não porque fosseis contristados, não porque vocês estão tristes por causa da minha primeira carta, que eu escrevi puxando a orelha de vocês, chamando a atenção porque vocês estavam errados em vários pontos, até na Santa Ceia, né, que nessa época aqui,
A Santa Ceia, as pessoas levavam alimentos, mantimentos para a igreja e participavam de um verdadeiro banquete, comiam junto. A Santa Ceia era praticada dessa forma, mas ali nós vemos que havia divisões, facções, um não esperava pelo outro na hora de comer a Santa Ceia. Era uma bagunça. Tinha homem tendo relação com a mulher do seu pai. Era uma bagunça. Além das facções que havia na igreja. Vários erros doutrinários. Então Paulo está falando assim, agora eu me alegro. Não porque vocês fostes contristados, porque vocês ficaram tristes. Olha, eu falei que a tristeza ela pode acompanhar tanto o arrependimento quanto o remorso. Mas porque fostes contristados para arrependimento. Vocês ficaram tristes. E essa tristeza, olha que maravilha, que bênção. Essa tristeza gerou uma mudança. Fostes contristados para arrependimento. Essa tristeza gerou uma mudança. Porque não adianta só você chorar, não adianta você apenas pedir perdão a Deus, isso é importante. Mas se não houver a mudança, a metanoia, não adianta nada. Pois fostes contristados segundo Deus. Foi Deus quem gerou essa tristeza no seu coração, no coração de vocês. De maneira que por nós não padecesses dano em coisa alguma. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus, a tristeza trazida, aquela tristeza, aquela dor de você saber que você falou algo que você não devia ter falado, que você fez algo que você não deveria ter feito, que você pecou, esse pecado significa errar o alvo. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação. Essa tristeza, segundo operada por Deus, ela gera arrependimento, mudança, e essa mudança ela vai inclinar para a salvação, da qual ninguém se arrepende. É um arrependimento bom. Ninguém se arrepende de se arrepender de um pecado. Mas a tristeza do mundo, nós podemos dizer, o remorso. Tem muitas pessoas aí que sentem remorso de muitas atitudes, de muitas coisas ruins que elas fizeram, mas se elas tivessem oportunidade de voltar no tempo, elas fariam novamente. Essa é a diferença básica entre arrependimento e remorso. No arrependimento vai haver uma mudança. No remorso pode vir acompanhado por um sentimento de culpa, por uma tristeza, mas a pessoa não há uma mudança verdadeira. E a pessoa acaba sempre voltando a praticar os mesmos atos. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Só o remorso não vai gerar mudança. E se não houver mudança, eu falei do jovem rico, se ele não se arrepender, se a pessoa não se chegar como pecadora, como uma pessoa que necessita da graça de Deus, é impossível ela ser salva. Então, espero que tenha ficado bem claro, foi uma aula bem simples, mas espero que tenha ficado bem claro essa diferença. Aparentemente são dois termos que são muito semelhantes, arrependimento e remorso, os dois são acompanhados de tristeza, sentimento de culpa, tudo, mas no arrependimento sempre vai haver uma mudança, metanoia. No remorso, a pessoa sempre acaba voltando a praticar as mesmas coisas erradas, ruins, e se ela pudesse voltar no tempo, ela faria novamente. Como, por exemplo, Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Ele foi tocado de remorso e ele se matou, mas se ele pudesse voltar no tempo, ele faria a mesma coisa, eu tenho certeza disso. Já Pedro negou Jesus 3 vezes, mas ele é arrependido, ele chorou e pediu perdão ao Senhor e ele mudou. Depois disso, nós vemos que Pedro nunca mais foi o mesmo Pedro. Ele se transformou no grande apóstolo Pedro, que lá em Atos fez um discurso e muitas pessoas se converteram com a pregação dele. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.